como diz Constantino Tavares, de fato, o desenvolvimento do sistema financeiro brasileiro, depois da reforma bancária e do mercado de capitais, não só foi extremamente rápido, como demonstrou grande elasticidade. Desdobraram-se rapidamente as funções de intermediações, com a criação de vários instrumentos de dívida e emissão de crédito. Então, é o sistema financeiro criando meios de pagamento. A rapidez do crescimento do sistema pode ser avaliada pela impressionante modificação na composição dos ativos financeiros em poder do público entre 64 e 78. Então, a gente vê na tabela 5 da Conceição como que se dá a evolução dos haveres financeiros, como ela chama, né? Que ela se subdivide em ativos monetários e ativos não monetários. Então, a gente vê que, em termos de proporção, ganha peso os ativos não monetários em detrimento dos ativos monetários, papel moeda, depósito à vista. Esses ativos monetários são aqueles que correntemente a gente usa para fazer os pagamentos mais correntes. E esses são os ativos não monetários, que são ativos de aplicação de rentabilidade. Então, esses não têm rentabilidade, esses têm rentabilidade. E vale lembrar que os ativos não monetários, em sua grande parte, em sua maior parte, na totalidade, eles tinham, incorporaram, né, o Instituto da Correção Monetária, e esses aqui não tinham correção monetária. Então, qualquer nível de inflação, e nesse período aqui, entre 68 e 73, havia uma tendência à queda da inflação, mas ainda em patamares significativos, mais de 10%. Então, esses aqui perdiam poder de compra com rapidez, e esses aqui não perdiam poder de compra e mantinham sua rentabilidade, né, devido à correção monetária. Então, naturalmente, esses aqui tendem a cair proporcionalmente né, em relação, né, ao montante de haveres financeiros, enquanto os ativos não monetários tendem a crescer significativamente, né? Então, é importante a gente ver aqui, por exemplo, os títulos de dívida pública crescem significativamente, o seu percentual, né? As letras imobiliárias, as letras de câmbio, e depósito de poupança, etc., eles crescem sua participação no total de haveres não monetários, haveres financeiros, né? Então, todos eles eram, vamos dizer, beneficiados, vamos chamar assim, pelo Instituto da Correção Monetária. Aqui a gente vê, por outro lado, taxas de crescimento. Aqui são taxas de crescimento. Então, da mesma maneira, os ativos monetários crescem a taxas crescentes. Vejam que isso aqui tem a ver com o crescimento da economia, extensão de crédito, né? Com o crescimento da economia e extensão de crédito. Então, todos eles vão crescendo ao longo desse período, e alguns com taxas muito altas, porque nem existiam, né, significativamente. Então, por exemplo, letras imobiliárias, que estavam vinculadas, né, se a gente lembrar, com o sistema financeiro da habitação, que havia sido estruturado pela reforma. Então, a reforma então promoveu a possibilidade desse crescimento dessas letras imobiliárias, por exemplo. Aí, assim com todos os outros, né? Essa taxa de crescimento maior, nesse período, né, especialmente aqui, vamos ver, ó, esse período que eu estou sinalizando, entre 67 e 73, é o período de maior crescimento, tem a ver também com o período de crescimento da economia, naturalmente, por conta das necessidades de pagamentos que uma economia que está crescendo precisa. Agora, observem que as letras financeiras do governo e as ORTNs, elas têm um crescimento também significativo
no pós milagre econômico, por assim dizer. Então, enquanto os ativos monetários vão reduzindo a sua taxa de crescimento, os ativos não monetários também reduzem claramente, mas numa taxa menor do que a taxa dos ativos monetários. Então, a pergunta da Conceição, que ela mesma responde, a que corresponde o aumento tão pronunciado dos ativos financeiros verificado a partir de 1967? Então, responde ela, corresponde à funcionalidade e à plasticidade demonstradas pelo sistema financeiro em adequar-se e prestar suporte ao estilo de crescimento liderado pelos bens duráveis. Então, como a gente viu, o consumo das famílias por bens duráveis puxa o crescimento no primeiro momento, junto com a construção civil, e com o endividamento crescendo das famílias, das empresas e do governo. As funções de crédito geral do sistema bancário comercial se agregam funções específicas de crédito e consumo de bens duráveis operado pelas financeiras, com base no lançamento de instituições. Essas financeiras são essas empresas de crédito que a gente vê normalmente vinculadas a bancos, com base no lançamento de títulos secundários, especialmente as letras de câmbio, que é o que a gente vê a taxa de crescimento das letras de câmbio, né? Crescem muito durante o período do chamado assim milagre econômico, né? Sua participação nas letras de câmbio aumenta durante esse período, depois vai cair naturalmente quando a economia volta a entrar em recessão. Então, isso que ela chama de elasticidade e plasticidade é um sistema que se acomoda muito facilmente, muito rapidamente a essa demanda por crédito de variados tipos, emitindo novos instrumentos financeiros, letras imobiliárias, o governo emitindo o RTN para facilitar a aplicação de saldos de empresas, enfim. Então, a demanda por ativos financeiros aumenta muito, em parte fruto e esses novos ativos financeiros e algumas novas instituições, em parte fruto da reforma, né, do sistema financeiro pré-milagre econômico. Agora, se vocês lembram bem, o que era a proposição da reforma, né, uma das intenções, a número 1, era a substituição das instituições públicas por instituições privadas que fizessem a alavancagem. Mas acontece que isso não se dá. Então, veja, essa plasticidade que eu estou falando, essa capacidade da adaptação, não alterou um padrão que já havia na economia brasileira de financiamento do investimento. Então, vejam aqui, o financiamento do investimento aqui está faltando aqui, mas é investimento. O financiamento do investimento, ele se dá primordialmente, né? Ele representava mais ou menos 25, 26, 27%, né? Do crédito da economia, ele se dá principalmente por órgãos públicos. Por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que fica com uma parte significativa, né, dos créditos, então, crédito de financiamento, né? O Finame, que é, na verdade, uma empresa, mas é vinculada ao BNDE, o Banco do Brasil, o BNH, né? Os bancos de investimento, olha aqui, que seriam vamos dizer assim, a grande vedete da reforma do sistema financeiro, aquilo que os militares, né, que os reformadores ali do período militar achavam que ia dar certo, aquilo que eu falei que era a privatização, né, tornar um agente privado em financeiro, um agente privado financeiro em o agente puxador do investimento, que seriam os bancos de investimento. Veja que eles male alcançam meio ponto percentual
de todo o crédito que é destinado ao financiamento do investimento. Enquanto, quando a gente soma os agentes públicos, eles vão para mais de 90% desse crédito que é destinado aqui, né? Então, por todo o período do milagre econômico, na verdade, o grande financiador do investimento da economia brasileira são as mesmas instituições públicas, uma nova, né, que é o BNH, e que cresce, né, junto com a construção civil. A gente viu lá, a construção civil é o grande crescimento no setor, no período do milagre econômico, mas enfim, são essas instituições públicas que puxam que garantem o financiamento, vamos chamar assim, de longo prazo, que é o financiamento do investimento. No crédito ao consumo e ao capital de giro, que também faltou, e capital de giro, então, o financiamento para o consumo e capital de giro, então, um financiamento de mais curto prazo, aí o sistema privado tem um maior peso, naturalmente, como as financeiras ao consumo, né, como os bancos comerciais, claramente, né. Desses bancos comerciais, o Banco do Brasil tem um peso muito significativo, junto com a Caixa Econômica um pouco menos. Os bancos de investimento, vejam, enquanto os bancos, aqui é capital de giro, não confundam, hein? Enquanto os bancos de investimento, que eram vistos como os grandes financiadores de longo prazo, na verdade eles vão operar no curto prazo. Então os bancos de investimento, então, vai acontecer duas coisas que os reformadores não queriam, mas acabou acontecendo. Os bancos de investimento se vinculam aos bancos comerciais, os bancos comerciais criam carteiras de bancos de investimento, embora elas não pudessem ser identificados assim, tinham que ser separados, mas eles acabam fazendo e usam esses bancos de investimento como financiadores de consumo e de capital de giro para as empresas. Então, nesse período, como a gente já tinha destacado, a taxa de crescimento do crédito, aqui é o crédito total, entre 1967 e 72 é tão grande quanto necessário para se moldar, né, aquela taxa de crescimento assim chamada do milagre econômico. Mas